Eu quero começar com um texto da palavra de Deus, e eu quero que você repita comigo. Livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, diz assim: disse Jesus, vamos lá comigo, 1, 2, 3. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, E outro texto que eu quero ler, livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E aqui eu quero usar aquele que tem ouvido, e nós somos aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à CC Videira, nossa igreja. Se você ler o texto de Mateus, capítulo 16, você vai ler continuidade. O verbo edificarei, não é? Eu edifiquei, passado. As portas do inferno não é passado. Ele fala de futuro. Ele fala de uma igreja dele que está em constante movimento. Fala comigo, gente, uma igreja em movimento. Todo mundo, vamos lá, todos os campos, as unidades prisionais, uma igreja em movimento. Uma igreja em movimento. Mas é uma mensagem onde a gente expõe o nosso coração. E aí, falando do começo da nossa igreja, não por causa de maldade, não era pejorativo, mas a gente tinha um nome, as pessoas falavam da CC Videira, uma igreja da moda. As pessoas falavam, comentavam: a igreja da moda, você pastor da videira, poxa vida, agora é a igreja do momento, né? A igreja da moda. E eu me lembro muito bem que a gente espalhou na cidade de Fortaleza, a gente só tinha aqui, o nome da nossa igreja com um adesivo: eu estou na videira. Quem ainda se lembra desse adesivo, né? Muita gente. E as pessoas falavam da igreja como a igreja da moda. E mais uma vez, eu acredito que existe igreja da moda, existe igreja do momento. Mas eu sou honesto e eu posso falar, meus 45 anos direto em igreja, nasci em igreja, mas diretamente dentro de uma igreja, pelo menos aí 45 anos, estou chegando a 30 anos como pastor, eu sei o que é igreja, eu conheço igreja, eu posso falar de igreja, é algo que amo falar. E eu creio que a minoria da minoria são igrejas que vêm e passam, são igrejas que vêm e desaparecem. Não porque começaram errado, não porque foram projetos frustrados, começaram com um coração, começaram com uma visão, mas em determinado momento elas passaram. Eu acredito em igrejas, e nós fazemos parte desse grupo que é muito maior, de muitas, centenas, milhares de igrejas que nascem e vão ficar. Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma igreja em constante movimento. Eu acredito que Deus, assim como o texto fala, edificarei, e a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, é algo contínuo, é algo futuro, é algo que aconteceu, acontece e acontecerá. Eu vejo uma igreja que vai se movimentar, nós não vamos parar. O que nós somos hoje, hoje, glória a Deus pelo nosso tamanho, mas nós não vamos parar, nós vamos nos movimentar, nós vamos ampliar, nós vamos fazer com que Jesus seja alcançado, mais pessoas sejam alcançadas. Essa igreja não vai parar, ela vai estar em constante movimento. Você pode dar glória a Deus por isso. Mas nós precisamos aprender o que é uma igreja em constante movimento. Fala comigo, gente, em constante movimento. Todos os campos, vamos lá, em constante movimento. Como ser uma igreja que não vai parar? Como ser uma igreja em constante movimento? Sendo uma igreja em que Deus se manifesta. Sendo uma igreja onde Deus se manifesta. Livro de Atos, capítulo 9, verso 31. Atos capítulo 9, verso 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava, como, gente? Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números, vivendo no temor do Senhor. Vamos continuar
sendo uma igreja que para se planejar, uma igreja que é estratégica. Nós temos nossas estratégias, nós temos planejamento, somos organizados, nos reunimos, paramos. Isso é muito importante. Depois, isso é muito importante para uma igreja. Mas o que vai mudar a sua vida, o que faz transformar a sua vida, não é a beleza simplesmente de uma arquitetura. Sim, queremos cada vez mais investir em infraestrutura, mas o que toca a minha vida, o que toca a sua vida é o poder de Deus. O que toca a minha vida e a sua vida é a manifestação da presença de Deus. Eu acredito, eu oro, nós não vamos parar, porque Deus vai se manifestar em cada reunião de grupo de crescimento. Deus vai se mover em cada culto, em cada atividade do Inspire, em cada atividade do Somos Um, em cada atividade do A13. Deus há de se manifestar, elas por elas, no dia 9 vai ser poder de Deus. Ei, eu quero ver, e nós vamos avançar nas unidades prisionais por causa do poder de Deus, em cada policial penal, e por causa do poder de Deus. Na igreja online é Deus se manifestando. Ai, gente, deixa eu te falar, os médicos têm o seu valor, terapia tem o seu valor, livros têm o seu valor, mas o que muda a minha vida e a sua vida é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. O que muda a sua vida não é vir para um culto e assistir uma palestra. Você aqui na igreja, você não vai sair melhor em história, você não vai sair melhor em política. Nós não temos a pretensão de ensinar geografia para você. Nós vamos aqui reunir por causa do poder de Deus. É o poder de Deus, é o poder do Espírito, é Ele se manifestando na minha vida e na sua vida. É Ele se manifestando na minha vida e na sua vida. Eu amo, ele disse, essa igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Havia temor de Deus. Havia temor de Deus. Há um texto das Escrituras, registrado ali no livro de Êxodo, onde Moisés, ele tem um encontro com Deus. Naquele encontro ele recebe as tábuas da lei. Naquele encontro o poder de Deus é manifesto. Mas especificamente nesse texto ele fala, o texto ele é claro, quando Deus diz assim, Moisés, um anjo do Senhor estará na tua frente. O texto ele não diz de forma clara, mas eu entendo que houve uma interrupção de Moisés. Me permita esse entendimento, porque quando você lê o texto, Moisés diz assim, Senhor, e aqui, versão Costa Neto, obrigado pela terra prometida, esse povo é maravilhoso, teu poder é maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não saio desse lugar. Se o Senhor não for conosco, eu não saio desse lugar. Anjo é bom, amigo é bom, GC é maravilhoso, igreja é maravilhoso, mas deixa eu falar uma coisa, meu irmão, é o poder de Deus, é a presença de Deus. O que vai transformar a sua casa é a presença de Deus. O que vai transformar a sua vida é a presença de Deus. O que vai transformar é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é o agir de Deus. Eu quero cada vez mais, juntamente com vocês, hoje é um dia para a gente pedir a Deus, Senhor meu Deus, se move, é a tua presença em cada atividade da igreja, é a presença de Deus. Clame, queira, faça com que seja o poder de Deus que vai mudar a minha vida e a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, gente. Vamos nos mover, vamos avançar, não vamos parar, porque nós seremos uma igreja onde foca naquilo que é principal. E o principal é a presença de Deus. Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Nós não vamos parar, nós vamos avançar, sendo uma igreja em que Deus se manifesta. Nós não vamos parar, nós vamos avançar, sendo uma igreja voltada para pessoas. Sendo uma igreja voltada para pessoas. Mais uma vez, gente, a excelência tem a sua importância, o som, a iluminação tem a sua importância, mas tudo isso como uma forma de criar um ambiente saudável para o que é mais importante, as pessoas. Vamos avançar
sendo essa igreja que ama a gente. Nós não vamos ficar constrangidos com alguém que senta ao nosso lado. Nós não vamos ficar constrangidos com a história das pessoas de passado. Nós não vamos ficar constrangidos com pessoas que estão na nossa igreja. Um dia eu estava na semana e uma pessoa da nossa igreja ligou e disse: pastor, eu estava no culto e me preocupei muito, porque eu vi uma cena assim, de uma pessoa assim, e de uma pessoa aquilo ali e tal, e a gente precisa ter cuidado. Eu disse: onde é que você viu essa pessoa? Disse: na igreja. Não, eu não entendi. Você viu essa pessoa onde? Na igreja. Essa pessoa estava onde? Pastor, na igreja, estava assistindo o culto. Eu disse: glória a Deus, glória a Deus. Porque Deus se manifestando, só faz sentido Deus se manifestar, não é para cadeira, gente, não é para som e iluminação. Deus se manifestando com gente, Deus se manifestando de pessoa, que sejamos uma igreja onde viver, amar e servir deixe de apenas ser uma frase e passa a ser realidade. Eu e você amando gente, eu e você, a gente preocupado com gente, investindo em seres humanos, fala comigo, gente, ser humano. O humano não é perfeito. Somos uma igreja onde nós não celebramos a nossa imperfeição, mas nós reconhecemos a nossa humanidade. Nós não celebramos, não é porque eu sou desse jeito, porque eu sou assim mesmo, porque eu sou desse... Não, nós não celebramos o nosso pecado. Nós queremos tirar a nota 10, mas nós dependemos do poder do Espírito Santo. Eu declaro uma igreja avivada do poder de Deus, mas sobre pessoas, gente, a gente vai amar cada vez mais pessoas. Fazer com que esse ambiente, por causa de gente, Deus se manifestando através de gente. Gente, eu não me assusto mais com nenhuma história de nenhuma pessoa. Me assusto com a história de um cachorro, de um gato. Me chama a atenção o que um papagaio faz. Mas o que acontece com o ser humano, o que é que ele fez, o que é que aconteceu com ele, para mim, meu irmão, não é mais novidade, porque ser humano precisa de Jesus Cristo, ser humano precisa de poder de Deus. Cada vez mais sejamos essa igreja, onde pessoas são alcançadas porque são amadas. Me lembro muito bem que o Ricardo está dando aula na Fundamentos, mas o Ricardo me contou uma história. Disse que estava aqui cedo na manhã, em um domingo, aqui na Sul. Escuta essa história aí, os nossos campos, inspirar você cada vez mais a amar pessoas. E era cedo da manhã, ele estava na porta, ali no portão de entrada, e parou um carro. Quando parou um carro, o motorista, o cidadão, baixou o vidro. E em prantos, ele perguntou: isso aqui é a Sexta Videira? E aí o Ricardo, sim, ele estava em prantos. E o Ricardo aproximou dele e disse assim: mas o que está acontecendo? O que é que nós podemos fazer pelo Senhor? Podemos ajudar? Ele abriu a porta, olha aí o pessoal das unidades prisionais. Ele abriu a porta e mostrou, ele estava com uma tornozeleira. Disse assim: olha, eu conheci Jesus em uma unidade prisional. E a minha vida foi transformada. Meu casamento foi restaurado. Hoje eu estou trabalhando. E ele disse assim: essa frase aí, viver, amar e servir, é real. Eu declaro sobre essa igreja esse amor por ser humano, esse amor por gente e essa confiança de que é o poder de Deus que transforma uma pessoa, é o poder de Deus, mas Deus usa gente, Deus usa pessoas, Deus usa gente como eu e você. E aí, eu acredito que nós não vamos parar, porque aquilo que importa para Deus vai importar para a gente, ser humano. Você pode dar glória a Deus, amém, gente? Eu vejo essa igreja amando gente, eu vejo essa igreja vivenciando isso de forma prática, mas também, como é que nós não vamos parar? Sendo uma igreja centrada em Jesus e em sua palavra, em Jesus e em sua palavra. Livro de João, capítulo 7, verso 38, diz assim: quem crê em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, vírgula, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Livro de João, capítulo 15, eu vou ler os versos 4 e 5. João 15, 4 e 5, chama a atenção de vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Palavra de Jesus. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Isso não é igreja, ele está falando ele, não é como árvore. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Eu amo esse texto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aqui é a construção que nós estamos fazendo. Poder de Deus, fala comigo, gente, poder de Deus. Deus se manifestando. Mas Deus se manifestando em pessoas, fala comigo, gente, pessoas. Deus se manifestando em pessoas. Mas essas pessoas permanecerão em Jesus, se eles conhecerem o Jesus das Escrituras. Como vamos ser essa igreja que avança? Como vamos ser esse lugar onde Jesus Cristo se manifesta, onde Deus se manifesta? Quando nós dermos importância àquilo que é importante, o poder de Deus, a presença de Deus. Quando somos nós os beneficiados pela presença de Deus. Mas o que precisa acontecer na minha vida e na sua vida? A gente conhecer Jesus pela palavra de Deus. O texto é bem claro. Ele diz assim: se você crê em mim, como diz as Escrituras. Nós vamos pregar um Jesus das Escrituras. Nós vamos pregar o Jesus que a Bíblia fala. Nós vamos pregar um Jesus que a Bíblia diz que ele tem poder. Vamos falar de Jesus que cura. Vamos falar de Jesus que salva. Vamos falar de um Jesus que morreu e ele naquela cruz, o que ele fez naquela cruz foi suficiente para a minha vida e para a sua vida. Vamos falar desse Jesus que ressuscitou e que nos dá a vida eterna. Vamos falar desse Jesus que um dia vai voltar. E vamos falar desse Jesus que um dia estaremos para sempre com ele. Jesus Cristo precisa ser conhecido nessa igreja como alguém que tem poder de transformar a minha vida e a sua vida em uma pessoa que nasceu de novo. Fala comigo, novo nascimento. Essa igreja não vai parar. Pelo poder de Deus se manifestando em pessoas, e essas pessoas, ao conhecer Jesus, as Escrituras, terão um encontro. E na vida delas, elas experimentarão o novo nascimento. Uma igreja que não para, é uma igreja voltada para a gente que nasce de novo. Celebramos os visitantes. Estive levantando, são milhares e milhares de visitantes que passam na nossa igreja. Quando a gente fala em um domingo, todos os nossos campos, fisicamente, é uma média de 600, 700 visitantes. E aí você tira quantas pessoas passam em todos os nossos campos. Mas eu celebro o número de visitantes, você que visita, você que está aqui. Celebro o fato de você vir aqui, ouvir a palavra de Deus. Mas eu celebro muito mais. E a gente vai celebrar muito mais para a gente não parar. Uma igreja onde as pessoas experimentam o novo nascimento. Janeiro e fevereiro, 3.549 pessoas disseram: eu quero Jesus Cristo. E eu oro para que cada decisão dessa seja uma decisão onde pessoas experimentarão vida eterna. Mas também uma igreja onde você que experimentou vida eterna, você que nasceu de novo, você possa viver como alguém que nasceu de novo. Como alguém que nasceu de novo.
Essa igreja não vai parar. Porque o que importa para Jesus, o que importa para Deus, o que importa é que eu e você, a gente experimente novo nascimento. Não fazemos uma igreja, deixa eu deixar claro aqui. Não fazemos, e aí eu quero incluir todos os líderes, você que coopera com essa igreja. Não fazemos uma igreja simplesmente para as pessoas se sentirem bem numa igreja. Nós fazemos uma igreja para as pessoas experimentarem novo nascimento. Experimentarem novo nascimento. Entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus, desfrutar do reino de Deus. Você só vai entender as coisas espirituais se você nascer de novo. Você só vai entender a palavra se você nascer de novo. Você só vai escutar a voz do Espírito Santo se você nascer de novo. Você só vai reconhecer a voz do Pai que é Deus se você nascer de novo. Você só vai ser transformado se você nascer de novo. Teu nome vai ser escrito no livro da vida se você nascer de novo. Você só se torna filho de Deus se você nascer de novo. Nós vamos avançar, vamos avançar na nossa influência, vamos avançar fisicamente, nós vamos crescer cada vez mais, mas eu e você, a gente precisa deixar isso claro. Nós somos uma igreja onde as pessoas experimentam o poder de Deus, feita para pessoas que conhecem Jesus Cristo pela palavra de Deus, e vão experimentar e vão viver uma vida transformada. Uma vida transformada. No ano passado, nós batizamos mais de 5.000 pessoas. Mais de 5, você pode celebrar, gente. Você pode celebrar. É minha conversa. Eu quero que seja a sua conversa. Eu quero que seja o seu objetivo. No seu grupo de crescimento, nas suas atividades, nas suas conversas, seja claro para quem você está influenciando aí. E leve essa pessoa a conhecer Jesus Cristo. Leve a pessoa a nascer de novo. Você vai perder seu tempo, e deixa eu trocar a palavra. Você pode até gastar tempo. Agora você quer economizar tempo. Se uma pessoa nasceu de novo, ela entende. Ela vai entender. Eu oro para uma igreja que vai avançar. Fala comigo, gente, nós vamos avançar. Fala comigo, gente, nós vamos avançar. Nós vamos avançar, porque o poder de Deus vai estar conosco. É uma igreja voltada para pessoas, vive, ama e serve de forma prática, mas nós vamos experimentar transformação de vida, transformação de vida. Como é que a gente vai avançar? Uma igreja em movimento, sendo uma igreja com membros que conhecem e praticam a palavra de Deus. Semanalmente passa pelos nossos cultos uma média de 20.000 pessoas. A gente tem experimentado no mês de janeiro e fevereiro mais pessoas. Atingimos em um domingo quase 25.000 pessoas. Mas uma média de 20.000 pessoas passam em todos os nossos campos, incluindo presencialmente as unidades prisionais, os policiais penais, incluindo também a nossa igreja online. Agora imagine, gente, imagine a maioria vivendo na prática o Evangelho de Jesus em seus lares, no ambiente de trabalho, nas repartições públicas, nas academias, nos colégios, nas faculdades, nos condomínios. Qual seria o impacto nas pessoas convivendo com seguidores de Jesus? Como seria o ambiente de uma pessoa que realmente conhece e pratica a palavra de Deus? Eu acredito que aqui se encontra o caminho da verdadeira transformação da sociedade em uma igreja que é muito mais forte, de segunda a sábado. Uma igreja em constante movimento. Essa que vive muito mais o Evangelho de Jesus de segunda a sábado. Essa igreja vibrante na semana. Com consequência disso, mais pessoas estarão aqui como resultado de quê? Do seu testemunho.
Livro de Atos, capítulo 2, 42. E versos 46 e 47. Atos 2, 42, 46 e 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. 46 e 47, partiam o pão em casa e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Fala comigo, gente, simpatia. Simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. As pessoas virão para a igreja por sua causa, mas permanecerão por causa de Jesus Cristo. Eu tenho uma convicção de um futuro maravilhoso para a nossa igreja. Mas por quê, gente? Porque você é crente, você é seguidor de Jesus Cristo, muito mais de segunda a sábado. Tenho vizinhos aqui meus. Eu quero ser seguidor de Jesus muito mais no meu condomínio que na igreja. Eu quero ser seguidor de Jesus muito mais quando eu viajo em um avião. Eu quero ser seguidor de Jesus quando eu sento em um restaurante. Eu quero que as pessoas percebam na minha vida Jesus Cristo pela minha forma de falar. Eu quero que as pessoas percebam, e eu oro para que, não apenas eu, mas eu oro para que cada vez mais você seja essa pessoa, onde o seu foco seja refletir Jesus Cristo. Uma pessoa agradável. Me permita dizer, a gente chega de crente chato. Abri o coração para você. Eu oro para que cada vez mais as pessoas possam simpatizar o Evangelho, porque você é simpático, porque a tua forma é simples, porque você é uma pessoa descomplicada, porque você primeiramente valoriza a pessoa, e não ela como membro de uma igreja, porque o seu objetivo no dia a dia, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, você como patrão, você como cliente, você como colaborador, você as pessoas olham para Jesus e dizem assim, essa aqui é uma mulher de Deus. Na academia, os seus amigos dizem assim, esse cara é um cara de Deus. No teu dia a dia. Hoje as pessoas não fazem mais essa pergunta, mas no começo da igreja, as pessoas me perguntavam e diziam assim, ô pastor, na nossa igreja não tem curso de evangelismo? Eu disse, tem, mas é porque eu nunca vi. Tem, mas tem. E como é que é o curso de evangelismo que acontece quando? Eu disse, acontece todo dia. Acontece segunda-feira, acontece terça-feira, acontece de manhã, acontece nas academias, acontece nas repartições públicas, acontece nos consultórios, acontece nas empresas, acontece em todos os lugares. Como assim? Eu vejo uma igreja que evangeliza com a sua própria vida. Eu vejo uma igreja que evangeliza com a sua própria vida. Nós vamos parar? Nós não vamos parar, meu irmão. Nós não vamos parar. Por quê? Porque você vai representar Jesus Cristo aonde você for, aonde você for. Eu estava agora em São Paulo, estava fazendo 2 consultas sobre esse meu tratamento, e eu me lembro muito bem que eu estava com esse médico muito conhecido, já um senhor de idade. A segunda vez que eu estive com ele em 2018, repeti agora os meus exames, estava com ele. E eu me lembro muito bem que eu estava ali no consultório dele, muito grande em São Paulo, muito conhecido em São Paulo, e eu conversando com ele. E quando terminou a consulta, eu disse, o senhor está bem? E ele disse, está tudo bem. Eu disse, e a sua família como é que está? Não, está bem. Eu disse, a sua família está bem? Eu disse, mais ou menos. Ele tem ali seus 78, quase 80 anos, 77 anos. Ele disse assim, não, eu perdi minha esposa, está com 5 meses. Eu disse, quanto tempo o senhor ficou casado? Ele disse, mais de 50 anos. Eu disse, deve ter sido difícil, deve estar sendo difícil. E ali eu comecei a falar sobre vida eterna. Ali eu comecei a falar sobre a esperança em Jesus Cristo.
Ali eu comecei a falar a respeito de que tudo passa, de que estaremos prestando conta, que tudo passa. E ali eu comecei a ministrar para ele sobre aquilo que é mais importante, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que escreve o nosso nome no livro da vida, aquele que nos dá a esperança de vida eterna. Eu comecei a falar de um estilo de alguém que vive a mentalidade de vida eterna. Orei pela vida dele, orei e pedi ao Espírito Santo para colocar a eternidade no coração, a esperança em Jesus. Eu disse, olha, em Jesus Cristo, a sua esposa, em Jesus, a sua esposa está gozando agora, desfrutando de vida eterna. Quando eu terminei ali, ele, na despedida, ele se levantou, me levou até a porta, o neném estava lá comigo, o Lucas estava comigo, e ele disse assim, você marcou a minha vida, eu nunca mais vou esquecer esse momento. Nós podemos, é Deus que se manifesta, mas Deus usa gente, Júnior. Deus usa seres humanos. Eu oro para que você seja um instrumento de bênção. Eu oro para que você seja aquela pessoa onde as pessoas amam estar com você, gostam de conversar com você. Você ama a pessoa, mas você leva ao que é mais importante através da tua vida. Vidas conhecerão Jesus através da sua vida. Vidas irão se apaixonar por Jesus através da sua vida. Vidas serão alcançadas através da sua vida. Eu oro por uma igreja que se movimenta, uma igreja que é muito mais influente. Ei, gente, tem muito mais influência na segunda, na terça. Nós vamos avançar, nós não iremos parar, nós iremos se movimentar. Nós não somos modismo, porque nós confiamos no poder de Deus sobre vidas experimentando o novo nascimento, e uma igreja que vai viver o evangelho de Jesus nessa sociedade. Tenham em mente esse ciclo e esse círculo. Eu acredito, gente, uma igreja que se movimenta, essa igreja onde iremos estar presentes por causa do poder de Deus, mas essa igreja onde é voltada para pessoas que serão transformadas por Jesus e pela sua palavra, vivendo o novo nascimento. Essas pessoas vão viver o evangelho de Jesus, vão para a sociedade, vivendo o evangelho de Jesus, porque eu vejo uma igreja que conhece e pratica a palavra de Deus, e da sociedade a gente fazer diferença, e mais pessoas, nós iremos trazer mais pessoas para a presença de Deus, e essa presença de Deus, Deus vai fazer porque Ele se manifesta em gente, e mais uma vez gente conhecendo Jesus, gente sendo transformada, vivendo o evangelho de Jesus, impactando a sociedade, trazendo pessoas para a presença de Deus. Essas pessoas conhecendo Jesus, serão transformadas, vivendo o evangelho de Jesus, irão impactar onde elas estão, trazendo gente para a presença de Deus. Nós vamos avançar, meu irmão, nós vamos avançar, porque eu vejo essa igreja em movimento, porque nós iremos viver essas verdades. Você pode dar glória a Deus por isso. E tenho uma forte convicção de um futuro maravilhoso para a nossa igreja. Eu vejo uma expansão em cada campus, cada vez mais em cidades que nós estamos implantando. Sinto uma forte convicção. Júlio, Jeânia, se prepare, Maracanaú não vai ter só um campus. Eu vejo mais campos na nossa cidade, em cidades ao nosso redor. Eusébio, nós vamos chegar. Vamos chegar no Eusébio. Mossoró, tenha paciência, nós vamos chegar lá também. Tem gente em Mossoró aqui, ou então celebrando. Nós vamos avançar. CC Videira Campinas. Eu vejo o estado de São Paulo, uma estratégia para a gente ir lá. Passei praticamente aí uma semana toda ali em São Paulo, sonhando com igrejas, em algumas cidades. Se você me perguntasse especificamente sobre a capital, eu diria para você não, mas hoje o meu coração está aberto. A gente ter cada vez mais uma igreja em movimento. Eu vejo que nós vamos avançar exponencialmente.
através do Instituto Vida Videira. O Instituto Vida Videira sendo esse espaço onde pessoas irão ser treinadas, capacitadas, onde pessoas irão experimentar o sabor do valor de cada uma delas. O Instituto Vida Videira, na nossa cidade, vai avançar muito. O Instituto Vida Videira, no estado e na cidade de Natal, vai crescer cada vez mais. Vamos avançar muito na nossa generosidade, através do Instituto Vida Videira, em todos os nossos campos. Eu vejo uma igreja avançando, e a gente vai aproveitar essa janela aberta no nosso estado, e nós vamos avançar muito nas unidades prisionais. Eu amo cada um de vocês. Eu louvo a Deus por cada oferta investido nas unidades prisionais. Eu tenho certeza que você, nas unidades prisionais, a razão da sua vida é a minha razão. Jesus Cristo. Eu vejo Jesus Cristo invadindo cada unidade prisional, e as pessoas experimentando o poder de Deus. Experimentando o poder de Deus. Nós vamos ser essa igreja em constante movimento. 3 desafios. Nosso desafio é ter coragem de continuar sendo uma igreja pioneira. Fala comigo, gente. Pioneira. Especificamente, ser pioneiro. Fazer o que ninguém faz, para alcançar o que ninguém alcança. O que é que precisa? A gente precisa fazer essa oração. Senhor, nos faz alcançar pessoas que ninguém está alcançando. Nos faz. Quem é que ninguém está alcançando? Senhor, meu Deus, nos alcança. O que é que preciso fazer para que Jesus Cristo seja conhecido? É um desafio, gente. É um desafio. Ser pioneiro, muitas vezes, é arriscar muito. Ser pioneiro, muitas vezes, é errar. Ser pioneiro, muitas vezes, é a gente achar que está perdendo tempo. Mas eu tenho experimentado uma igreja pioneira em muitas coisas. Mas é um desafio nosso, para a gente continuar crescendo e avançando. Eu tenho outro desafio, eu sei que você vai concordar comigo. Nosso desafio é manter simplicidade e a humildade. A gente precisa ser uma igreja simples. A gente precisa questionar sempre se é necessário fazer. Ou ter a coragem de dizer assim, isso não é para fazer. Porque se é para complicar as pessoas conhecendo Jesus, se é para complicar as pessoas tendo uma experiência com Jesus, a gente vai parar. Mas se é para simplificar, cultos simples, campos simples, processos simples, pessoas experimentando a simplicidade, a gente ter a coragem de descomplicar o Evangelho de Jesus, mas também a humildade, da gente depender do Espírito Santo. Um desafio também é a gente manter a nossa visão, a visão que Deus nos deu, a visão que está no nosso coração. Eu quero convidar todos os campos a ficar em pé. Eu quero convidar a Videira Sul a ficar em pé. E a gente vai ler e depois nós vamos orar. Eu quero que você leia comigo a nossa visão. A nossa visão, todos os campos. Eu quero convidar as unidades prisionais, você ficar de pé, os policiais penais, a gente ficar de pé. Porque essa é um desafio, a gente manter a nossa visão. Eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos. Eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele. Uma igreja onde cada um é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus. Uma igreja onde os jovens
são atraídos pelo testemunho vivo de que a vida vale a pena ser vivida quando estamos na presença de Deus. Uma igreja, sendo na maioria jovens e crianças, como um sinal da vitalidade de Deus. Uma igreja que começa primeiramente nos lares, em lares sadios. Uma igreja onde a adoração a Deus ultrapassa os limites do domingo e acontece no dia a dia das pessoas como estilo de vida. Uma igreja que evangeliza, com o próprio testemunho de vida das pessoas, e que a coerência da vida e das atitudes fala mais que as palavras. Uma igreja em que comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis. Uma igreja onde é puro prazer estar nela. Uma igreja onde estar com pessoas é celebrado. Uma igreja fundamentada na transparência e integridade que começa na vida da liderança. Uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Uma igreja que influencia as cidades através da sua generosidade. Uma igreja onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados e honrados. Uma igreja onde cada membro é servo, voluntário, porque entende que esta é a natureza de Deus, servir. Uma igreja que é refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados. Um lugar onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de participar e dizer: eu tenho uma igreja que vive, que ama e serve. Eu vejo uma igreja, a minha casa, a sua casa. Eu vejo uma igreja, essa igreja é a CC Videira. Você pode dar glória a Deus. Eu quero que você levante a sua voz e adore o nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor Jesus. Só somos igreja, Reginaldo, por causa dele. Só somos igreja, Gil, por causa dele. Só somos igreja por causa de Jesus. Nada. Do teu nome, Jesus. Nada poderá se comparar. Nada poderá limitar o poder do teu nome, Jesus. Da última fila até a primeira, do meu lado direito e esquerdo. Nome sobre toda
O teu nome é poderoso. Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Senhor. Ensina-nos, Senhor meu Deus, ó Pai, sobre Jesus Cristo. Nós queremos aprender, Senhor, a graça de Jesus. Espírito Santo nos ensina como Jesus teve compaixão das pessoas. Espírito Santo nos ensina como Jesus amava as pessoas. Nos ensina a acreditar nas pessoas como Jesus Cristo acreditava. Espírito Santo, ensina a tua igreja tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e viveu. É a tua igreja, Jesus, é a tua igreja. Muito obrigado, Pai, pelas vidas que já foram alcançadas até agora. Mas muito obrigado pelos milhares de milhares e milhares que virão. Nos ensina, Senhor meu Deus, ó Pai, a avançar nas cidades, ó Pai. Nos ensina a avançar, Senhor, nos presídios, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, ó Pai, nos leva. Eu oro, Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa a tua igreja. Que a tua mão esteja sobre cada filho teu. Que a tua mão esteja sobre cada filha tua. Ó Deus, que o poder do Espírito Santo, Senhor meu Deus, se manifeste, ó Pai, na vida de cada um. Que cada família, que cada casa, ó Deus, carregue, Senhor Pai, e viva a presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado, Pai. Nós não iremos parar, nós iremos nos movimentar. Ó Deus, ó Pai, ó Deus, a influência da Tua igreja, Senhor meu Deus, no Brasil e fora do Brasil, Senhor Pai, e o Teu nome sendo exaltado. A glória seja Tua, Jesus. A glória seja Tua, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, ó Pai. Mais uma vez podemos terminar exaltando o nome de Jesus e dizendo: nada poderá se comparar, nada poderá